E aí, pessoal, tudo bem? Tenho 15 minutinhos aqui para conversar com você. E vamos fazer uma sessão de feedback hoje. É, Cara, quanta conversa gostosa eu tive hoje, quanta coisa para compartilhar. Primeiramente, eu recebo as notificações do YouTube e a minha agenda geralmente é bastante cheia. E às vezes eu tô no meio de uma aula e acabo lendo um comentário. E aí o que eu faço, tanto no Facebook quanto no YouTube, até no WhatsApp, eu esqueço de responder. E eu acho que o fato de eu deixar um monte de gente no vácuo ao longo de muito tempo desestimulou muita gente a continuar comentando. E a respeito de feedbacks, eu quero dizer duas coisas. Eu adoro quando eu recebo. Na verdade, isso acaba dando direcionamento para o canal e faz eu entender como que eu estou sendo compreendido. E assim, eu quero muito melhorar. Então, não sei se dá para perceber o quanto o YouTube é minha terapia e eu venho aqui extravasar aquilo que está preenchendo a minha cabeça naquele momento. Ou seja, o meu canal ele é um grande meu querido diário, onde eu vou falando sobre as minhas aflições e sobre as coisas que eu tenho prazer em compartilhar. É basicamente terapia. E eu quero muito melhorar e eu fico muito feliz de perceber que ao longo do tempo eu vou acumulando um trabalho legal, do qual eu me orgulho, porque afinal de contas eu dei o melhor que eu tinha para oferecer no momento em que eu fiz o vídeo. E segundo, eu estou encontrando solução para um problema que me acompanhou a vida inteira, que era não conseguir me fazer conhecer pelos outros. Porque eu acho que eu vou acumulando tanta bagagem, tantos pensamentos e tantas ideias, que no encontro de Tinder, não que eu faça mais isso, eu, num fim de semana, em dois encontros, eu não conseguia passar e, e não conseguia explicar sequer meus pontos de vista sobre muitas coisas. É, Porque eu não tenho representantes, eu não falo assim, eu penso igual o Nando Moura, eu penso igual o Felipe Neto em relação a isso. E você pode subir a régua também, eu não penso como Pirula, José Cobori. Eu penso do jeito que eu penso e dá muito trabalho explicar tudo isso. E a vida inteira eu tive uma solidão que me acompanhou muito. E aí eu olho às vezes e alguns de vocês que se tornaram parte da minha vida, eu falo, meu Deus, essa pessoa me conhece. E isso é um privilégio muito grande. Vocês não têm ideia. Eu quero muito melhorar e eu fico muito feliz quando vocês agregam meu conhecimento, quando vocês me corrigem, porque eu entendo que isso é uma forma de apreço, preocupação e uma forma de demonstrar gratidão aos pontos que eu levanto aqui. Toda vez que você tentar me agregar com alguma coisa, eu vou ficar extremamente grato. Dito isso, vamos lá. A gente tem uma errata. Então, no vídeo anterior, eu falei exatamente em 14.33 que se a gente quisesse anular a eleição, a gente teria que votar todo mundo nulo. E aí eu descobri, vocês me mostraram que, na verdade, não. Que isso é um mito e que só são considerados nas eleições aqueles votos válidos. Portanto, eu estava simplesmente reproduzindo uma coisa que eu escutei ao longo de muito tempo e parece que eu não fui o único, tanto que virou um mito, tanto que muita gente acredita. Quando eu espalhar esse tipo de desinformação, por favor, melhorem. A nossa melhor versão ela tem que estar no futuro e isso vai impedir que eu continue disseminando informação falsa. E eu quero trazer para vocês essa honestidade. Eu espero que vocês percebam a honestidade na minha fala, no quanto de fato eu falei alguma coisa acreditando ser verdade até o momento em que eu falei. E cá estamos para arrumar isso. Quero dar um feedback também em relação ao comentário do Minoru. Meu xará. Meu nome é Fausto Minoru Nagai. Eu sei que o intuito do vídeo não foi analisar especificamente a atitude do cara, mas a gente precisa aprender a pensar de maneira mais específica e dar menos importância às generalizações. Entenda o seu ponto. Achar certo ou errado a repreensão daquele homem nada tem a ver com o que eu acho sobre
tribos africanas, igrejas cristãs, e sim, eu usei todos esses exemplos para falar de soberania e de sobre moral, ou qualquer outra, ou sobre a repreensão de qualquer outra pessoa naquele estágio por qualquer outro motivo. Sim, a gente não tem problema nenhum em discutir caso a caso, mas eu acho que a discussão caso a caso, ela não gera protocolos, ela não gera indexes, e eu trabalho muito com indexes, então vamos falar sobre isso, porque é até legal a gente entender como nós, seres humanos, pensamos de maneiras diferentes. Existem pessoas que são mais emotivas, e elas vão se relacionar através das emoções que são despertadas nela. Eu vivo falando isso aqui nesse canal. A pessoa emotiva, ela vai entrar numa loja e ela quer uma vendedora que pergunte quando que vai ser a festa, e que mostre roupas e faça ela imaginar ela chegando na festa com aquela roupa e aquilo que ela vai sentir quando ela chegar na festa com aquela roupa. E ela vai comprar mais daquela vendedora que se mostrar mais amiga, mais parceira e criar um vínculo emocional com ela. Não tem nada, absolutamente nada de errado de ser desse jeito. Essa é a natureza da pessoa, e se ela quiser ser diferente daquilo, ela vai sofrer muito, porque ela vai estar lutando contra a natureza dela. Existem as pessoas reativas, que são as mais engraçadas, existem diferentes categorias, e a minha, eu pertenço a um grupo, e tudo bem, é um reducionismo barato, mas é muito interessante. Eu faço parte de um grupo que chama Thought-Based People. O que é uma pessoa baseada em pensamentos e ideias? É uma pessoa que tem indexes. Indexes é se X, então Y. Né? Por quê? Porque eu fico tentando colocar em caixinhas. Eu sei que toda generalização é meio burra, mas eu preciso disso para nortear o meu comportamento. Para quê? Para eu não perder muita energia e muito tempo em cima de coisas que não demandam assim tanta reflexão. Eu não estou querendo dizer que o meu jeito é certo ou que o seu jeito é certo. Somos dois minouros, cada um com a sua natureza. Mas olha, assim, eu nunca vim aqui nesse canal falar alguma coisa que não servisse pra gente tentar aplicar em outros casos, porque ele senão não passa no filtro, né? Como que era o filtro do filósofo lá? Você tinha que ver primeiro se era verdade, depois se era edificante, depois se era útil. Se era verdade, se é bom e se é útil. Então eu posso vir com um caso aqui que é verdade, e posso vir com um caso que é bom, mas se ele não for útil, a gente vai ter feito uma fofoca que não vai deixar legado. E eu acho que o interessante das conversas mais profundas é o quanto elas podem deixar um legado para você, e o quanto você pode, por exemplo, mexer nos seus indexes. Tem uma expressão japonesa que é Kihon Tekini. Kihon é o standard, é o padrão, é aquilo que deve ser, é o ideal platônico do procedimento, é o ideal platônico da coisa, deveria ser desse jeito. Então, de maneira oficial, a gente pensa assim. Por que eu gosto tanto dessa expressão? Porque você consegue estabelecer uns padrões que te poupam tempo e reflexão na hora de você fazer julgamento de alguma coisa. Então, desculpa ficar julgando aqui de qualquer jeito, mas foi o que eu pensei na hora para dar de exemplo desse Kihon Tekini. Coisa que a gente falou nos vídeos recentes. Fausto, o que você faz quando você descobre que alguém está falando mal de você? Eu tenho um Kihon, assim, né? Kihon no Karatê, o que é? Ficar dando 500 socos iguais para na hora do desespero o seu corpo agir sozinho sem você ter que pensar no golpe. Você dá 500 chutes, 2.000 defesas iguais, para a hora que você levar um soco, essa defesa sair, porque o seu corpo está acostumado a fazer aquilo. Então, não é uma lei que norteia a minha vida, mas é um processo, é um protocolo que eu tenho. Quando eu descubro que tem alguém falando mal de mim, eu não me importo quem foi que falou, e eu tento saber o que foi que a pessoa disse. E aí, se útil, então eu aproveito e tomo como lição, e se inútil eu descarto e fico com o meu ego massageado de ser relevante para alguém, mesmo que negativamente.
né, hoje em pleno 2022, no ano da tecnologia, a gente entendeu que engajamento negativo também é engajamento e também dá muita grana. Então, se uma pessoa me odeia, e me odeia por uma coisa que eu considero banal e que eu não vou mudar, então eu me sinto relevante na vida de uma pessoa e que pena para ela que seja negativo. Então, quando alguém me pede dinheiro emprestado, independente de quem seja, e olha que legal ter esse index, porque uma pessoa imatura, e eu não estou falando imatura no sentido de burra, eu estou falando uma pessoa imatura, pouco vivida. Uma pessoa pouco vivida, ela começa o dia insegura de saber como é que ela vai terminar aquele dia. Por quê? Porque no meio do dia pode acontecer alguma coisa com a qual ela não saiba lidar. E se ela não souber lidar com aquilo, vai arruinar o dia dela, porque ela não vai conseguir fazer mais nada direito, porque ela está de mau humor, porque ela foi confrontada com uma situação que simplesmente ela não sabia lidar, com a qual ela não sabia lidar. Para evitar esse estresse e para evitar esses fatores negativos que prejudicariam o meu trabalho, minha carreira, o meu legado, minha história, meu desempenho, eu tenho indexes. Então, assim, quando uma pessoa me pede dinheiro emprestado, eu penso, eu gosto dessa pessoa ao ponto de dar esse dinheiro para ela e nunca querer esse dinheiro de volta? Se sim, eu empresto. E é claro, tem outros níveis aí também, né? Eu tenho esse dinheiro vai fazer falta, esse dinheiro vai prejudicar o sustento da minha família, a estabilidade financeira da minha família e vai prejudicar o meu plano de aposentadoria, porque não basta. O ideal é que você não simplesmente ganhe dinheiro, mas que você economize dinheiro para não depender de INSS. Essa pessoa está me pedindo uma quantia que vai impactar o meu plano de previdência. Então, o que você vê toda vez que você pega avião, orientações básicas. Em caso de descompressão, coloque a máscara em você primeiro. Então, se eu colocar a máscara no outro e morrer, e essa pessoa não conseguir, ou seja, se eu não me salvar primeiro, como é que eu vou ter oxigênio para salvar o outro? Então eu tenho esse index. Se esse dinheiro for me fazer falta, eu não empresto. Ah, mas é urgência. Se é urgência, essa pessoa vai conseguir de outras fontes. Porque o dinheiro está aí no mundo inteiro. Basta que você consiga demonstrar o quanto aquilo é urgente, você consegue mobilizar muita gente para dar pouca coisa e no fim ter um grande resultado. Então, se eu gosto da pessoa o suficiente para dar esse dinheiro para ela, eu vou emprestar, desde que isso não afete essas coisas todas que eu já falei. Agora, se eu não gosto dessa pessoa e se eu vou dar o dinheiro para ela esperando que ela me pague amanhã ou na data em que ela prometeu que me pagaria, aí eu não empresto. Por quê? Porque eu não quero me submeter à tensão de ficar esperando a pessoa me devolver esse dinheiro e ela não fazer isso. Eu não quero me submeter ao risco de não receber esse pagamento de volta e ficar comprometido. E eu não quero me submeter à decepção de perder o respeito e a admiração e a amizade por alguém que mentiu deliberadamente, se comportou de uma maneira que eu não considero honesto. Então, eu tenho esse index. Ou seja, eu me tornei uma pessoa com isso imune a pessoas falando mal de mim e a me pedindo dinheiro emprestado. Do mesmo jeito, embora eu tenha uma relação de muita amizade com os meus alunos, eu tenho as minhas regras de mensalidade. Então, eu cobro os FIIs, que é o meu preço, né, o preço do meu serviço, e eu tenho determinadas regras. Eu cobro pela minha disponibilidade, não pela aula dada. Se o aluno falta, eu não posso ser penalizado por isso. Eu não posso vincular a minha renda à disciplina e à assiduidade do aluno, senão eu não consigo garantir a minha renda nunca. Eu tenho determinadas regras, eu considero essas regras justas. Eu tive um aceite da parte do aluno. Se ele quebrar essas regras, eu não tenho que ficar estressado. Então, é muito raro acontecer isso, sabe? Dá pra listar assim, dá pra contar no dedo das mãos as vezes que isso aconteceu. Por quê? Porque eu não tenho contrato, os alunos eles podem simplesmente sumir de acordo com a vontade deles. Mas eu percebo que assim, muitas vezes acontece do aluno ele ter problemas pessoais, ele ter problemas financeiros, ou ele ter problemas comigo, com a aula em si, e não conseguir mais ver valor nessas aulas. E aí no final, né, do nosso relacionamento, digamos assim, ele começa a faltar e ele começa a não reconhecer grande valor nas aulas. E aí ele cancela. E muitas vezes esse aluno cancela e, entre aspas, esquece de pagar essa mensalidade relativa ao último mês que ele fez.
eu tenho um protocolo para isso. Eu assumi o protocolo que, se o aluno faltou muito no último mês em que ele fez aula, se essas aulas não foram boas, se a gente estava num ponto em que ele não conseguia ver valor nisso, é muito difícil que ele me remunere de maneira que ele sinta que esse valor seja de fato devido. Então, quando o aluno, entre aspas, esquece de me pagar a última mensalidade, eu falo, cara, se ele não pagou, é porque ele não reconheceu o valor. Se ele não reconheceu o valor, a culpa, não importa se a culpa é minha, se a culpa é dele. Isso daí é igual divórcio, não é culpa de um lado ou do outro lado. É porque os dois falharam em sustentar aquela relação que eles tinham. E se aconteceu isso, eu vou tentar refletir o que foi que eu fiz de errado, o que eu poderia fazer de diferente. E se eu não encontro nada que foi erro meu, ou que eu poderia ter sido diferente sem deixar de ser eu mesmo, porque eu não vou virar um ator só para agradar o aluno, porque isso vai me consumir, eu vou ter que levar para a vida essa sensação de que eu tenho que trabalhar. Eu acho que uma das coisas legais que eu tenho na minha vida é que eu não tenho a sensação de que eu trabalho, eu tenho a sensação de que eu ajudo e que eu converso muito com pessoas que eu admiro e respeito. Então, onde eu estou querendo chegar com isso? É como se eu tivesse um seguro. A empresa ela me desse um seguro que o aluno que desaparece sem me pagar, tá tudo bem. Então, eu chego a conversar isso com alguns alunos meus, do tipo, você não precisa me pagar o último mês, caso você pare por insatisfação. Porque ela pode até não ser minha culpa, mas eu quero ficar bem com o meu próprio karma. E eu quero ficar bem sabendo que você jamais me deu dinheiro sem achar que aquele dinheiro estava sendo de fato bem gasto. Fausto, por que você está contando coisas tão íntimas da sua vida de maneira tão honesta e transparente? Eu acho que fazendo isso eu consigo fazer você enxergar de forma cristalina o que exatamente eu quero dizer com esses indexes. E isso é diferente de ser falso. É diferente de você vir me pedir dinheiro emprestado ou querer contratar uma aula minha e depois sair falando mal de mim e eu não analisar caso a caso. Não é que eu não consigo analisar um caso especificamente, é que para me poupar de reflexão e para me poupar de sofrimento e de dor e de ter que pensar muito a respeito de alguma coisa, eu falo, esse cara ele despertou em mim um amor, um sentimento de querer bem ao ponto de eu dar esse dinheiro que ele me pediu emprestado? Não, então não. Ele falou mal de mim em algum ponto que eu posso melhorar? Não é alguma coisa que eu possa melhorar na minha natureza? Então eu desconsidero. E esse cara, ele está reclamando que o meu preço é desonesto e que ele não vai pagar por uma aula que ele não fez, então é porque ele não lembra do contrato de palavra que ele assinou comigo, daquilo que nós acordamos lá no começo do nosso relacionamento, e eu não posso fazer nada em relação a isso. Eu estou sendo prejudicado e não posso me sentir culpado, além de estar sendo prejudicado pelo cara ter esquecido que ele combinou comigo. Então, quando a Lana entra correndo no quarto e pula no meu colo, eu vou abraçá-la como se nada de ruim e nada de negativo estivesse acontecendo na minha vida. Por quê? Porque dentro dos meus indexes, e você pode chamar isso de valores, dentro daquilo que eu considero correto, eu fiz tudo o que eu podia para que o relacionamento fosse conduzido da melhor forma que poderia ter sido. E isso comba com uma pergunta de um de vocês a respeito daquele vídeo de vamos falar mal de quem hoje, que é, cara, eu tô me sentindo mal porque eu percebi que quando eu me junto com meus amigos, eu só falo de pessoas, e como que eu mudo? Essa pergunta meio que deu uma dorzinha assim. Eu falei, meu Deus, cara, eu acho que o meu vídeo ele acabou sendo um gatilho para muita gente, mas se gerou em você uma vontade genuína de melhorar e de mudar, cara, que bom. Então talvez esse vídeo tenha valido a pena. E como que você faz para deixar de ser essa pessoa que se junta para falar mal dos outros? Então a gente vai precisar de integridade e de conteúdo também. Então, primeiramente, o que é integridade? E aí a gente pode ficar falando de definição de palavras por horas e horas e horas, mas vamos pegar só uma parte do significado dessa palavra, que é: seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa que é você em todas as situações, independente da carga de pressão que você está recebendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu vou falar de
José para Pedro. É isso o ditado? Quem fala de o que José diz sobre Pedro, fala mais de José do que de Pedro, é isso? Enfim, eu sempre esqueço o nome de todo mundo. Quando eu vou falar de alguém, eu falo dessa pessoa somente aquilo que eu diria se essa pessoa estivesse escutando. Se eu entro num Discord de guild, já faz anos que eu não faço isso, e as pessoas elas estão falando de alguém que não está lá, eu vou falar sobre essa pessoa somente o que eu diria se ela estivesse presente. Isso é integridade. Porque o dia que alguém apontar o dedo na minha cara e falar, você falou isso de mim, eu vou poder dizer, falei. Qualquer pessoa que pergunte, você disse isso de mim, e me deixe envergonhado, incapaz de dizer que sim, apontou uma falha não nela, apontou uma falha em mim, que precisa ser considerada. Então, se só fala de pessoa, se só fala apenas, tá? Esse apenas é muito importante. Se só fala apenas de pessoas que não conseguem falar de coisas, de ideias, a gente tem que pensar o porquê. A primeira coisa, porque essa pessoa talvez não seja íntegra e ela fica esperando alguém levantar da mesa para poder falar mal dela. E a segunda coisa é que talvez essa pessoa não tenha mais nada para falar. E como que a gente resolve isso? A gente resolve isso com conteúdo. Então, esse conteúdo é você perguntar para mim que livro que você deve ler? Não, é você descobrir aquilo que você gosta. Então, descubra quais são as coisas que te apaixonam e depois descubra quais são as ideias que te apaixonam. E já que você gosta tanto dessas coisas, então estude sobre essas coisas. Cara, porque você pode gostar de criação de peixe. Você pode gostar de criação de insetos. Você pode gostar de marcenaria. Não importa do que você goste. Eu moro do lado de uma loja chamada Papo de Jipeiro. O cara vende item para quem gosta de Jeep. E vem um monte de gente que gosta de Jeep aqui do lado de casa. Não importa do que você goste, você vai encontrar pessoas que gostam da mesma coisa que você. E quando você tiver coisas sobre as quais você possa falar, e quando você tiver ideias sobre as quais você possa falar, você vai sentar do lado de alguém e vai dizer, você gosta de Jeep? Você gosta de marcenaria? Você gosta de filosofia? Se você não gosta de nenhuma dessas coisas, então eu vou para outra mesa. E aí você vai na outra mesa do bar e fala, você gosta de Jeep? A pessoa fala, gosto. Pronto, vocês fizeram uma amizade. Pode não ser uma amizade genuína, mas vocês têm um bom papo por horas. Porque vocês vão estar no mesmo universo e vocês vão se agregar com a bagagem de cada um. Eu digo que nesse canal eu sou apaixonado por muita coisa e aprofundado em nada. Sim, quem gosta de muita coisa superficial em tudo. Mas esse nível de superficialidade que eu tenho em vários campos do conhecimento me torna possível explorar universos diferentes, em pessoas diferentes. E eu acho que essa é a graça da coisa, para mim. O conhecimento acadêmico ele é muito legal. Não sei, porque eu nunca tive. Mas o conhecimento que você absorve através da oralidade e da vivência das pessoas, ele também é muito útil. E ele também é muito rico. E nesse quesito eu tenho muita sorte. Em relação aos conteúdos que vocês me recomendaram, primeiramente eu adorei esse papo com esse dublador, e isso foi recomendado para assim falar de uma coisa engraçada da parte técnica de uma das dublagens, mas essa conversa aqui ela me gerou uma reflexão, um exemplo que eu posso dar para vocês que é incrível a respeito do quanto é um desperdício de tempo ser o cracudo da fama. Porque pensa pelo carinho que o brasileiro tem pelos dubladores hoje em dia. Esse cara dublou o Scooby depois do Seu Peru lá. Ele fez a voz do Superman, do Yoda, do Buzz Lightyear, do Mickey. Tantas vozes. Daquele Transformer também. A gente tem muito carinho pelos nossos dubladores, então a gente quer pegar eles e abraçar e agradecer e tal. E esse cara, ele dá um baile, ele dá um show, ele dá uma lição de vida quando ele fala a respeito da fama. O quanto o ser o cracudo pela fama é perigoso. O quanto você querer aparecer enquanto indivíduo é perigoso e é vazio e te leva à destruição. Porque se você
depende do reconhecimento imediato na pessoa física ali a respeito de tudo que você faz, você vira o Instagrammer chato que fica falando, olha, eu tô comendo um pudim, olha como minha vida é incrível, eu tô olhando o pôr do sol. E não que pudim e pôr do sol não sejam coisas incríveis, mas é o pudim que tem que brilhar e é o pôr do sol que tem que brilhar, e não você comendo pudim, e não você assistindo o pôr do sol. E que a nossa relevância, ela está presente na vida das pessoas, nas lições que a gente deixa e naquilo que a gente fez elas sentirem. E isso está no seu trabalho e não necessariamente na foto que você posta na rede social, porque ela é muito legal, cara. Então, assistam depois nesse podcast e aí eu vou tentar deixar as marcações de tempo aqui, se eu não fizer isso me desculpem, porque aí eu vou fazer vocês procurarem. Mas em vários momentos o Guilherme, ele fala sobre fama de uma maneira riquíssima e de uma maneira que deveria orientar a vida de vocês. Em relação ao conteúdo que o Juninho me mandou, cara, que conversa incrível. E nessa conversa eu percebi uma coisa muito interessante. Eu tenho muito do Mangabeira. Eu acho que você me mandou esse vídeo por causa disso. E sim, eu tenho muito do Mangabeira, embora eu nunca tivesse visto uma entrevista dele, propriamente dita. E o Álvaro Machado Dias, ele é um espelho. Ou seja, ele mostra o quanto a minha visão ela é limitada. Porque ao longo de toda essa conversa, o Álvaro ele foi fazendo perguntas que eu não tenho resposta. Eu não tenho pretensão de resolver os problemas da sociedade. Jamais. Jamais. Mas a conversa desses dois aqui ela é incrível porque eu me identifico muito naquilo, é claro, de maneira muito mais superficial, muito mais rasa, muito mais limitada. Eu me identifico muito com a visão que o Mangabeira ele tem das coisas e do nosso país. Aliás, ele explica de maneira incrível, ele usa a palavra pobrismo, que é uma ideia que é muito clara e transparente para mim, mas que eu nunca tinha visto sido colocada nessas palavras. E o Álvaro, ele mostra o quanto isso é um problema complexo, profundo, e que não é simplesmente com boa vontade que a gente vai lá e resolve. Então, primeiramente, a gente teria que ter uma ideia mais clara do problema, para depois atacar isso de forma mais pragmática. E eu acho que todas as pessoas que estão lutando por escolas de pensamento, todas as pessoas que acham que a solução ela está no liberalismo, que a solução ela está no Estado forte, todas essas soluções rápidas que são apresentadas através de escolas, elas, por não serem pragmáticas, elas não servem. E o Álvaro ele deixa umas questões que você vê que não é desrespeito, e não é um ataque, não é um insulto, e não é uma vontade de constranger, mas sim de elevar o nível do debate, e esse debate aqui ele foi de altíssimo nível. E obrigado pela recomendação. E sabe com que isso comba? Com aquela coisa que eu falei do quanto esse canal ele me faz companhia, ele me salva da solidão de ter muitas coisas passando pela minha cabeça e não ter com quem compartilhar e não ter alguém que me entenda para falar, para poder me ajudar na forma como eu me sinto. E vocês agora me mandam um vídeo que é exatamente aquilo que eu precisava assistir para saber em que lugar do mundo que eu tô. E para saber em que pontos é que a gente pode aprofundar o debate e melhorar. E como é que eu vou conseguir trazer para vocês para onde eu tô, caso vocês queiram vir. Então agora eu tenho alguém explicando a maneira que eu penso de uma maneira muito melhor do que a que eu consigo explicar. E se a linguagem dele está difícil demais para ser alcançada, então voltem aqui e aí a gente tenta com o nosso jeito de conversar colocar todo mundo na mesma página para que todo mundo consiga entender o que a gente está pensando. Entende? Agora, sim, esse vídeo, e embora eu tenha ficado muito contente com o posicionamento do Minoru, esse canal aqui, ele é muito para isso. Como que a gente consegue pegar uma especificidade, por exemplo, como que a gente consegue pegar só um processo aleatório e trabalhar em cima do conceito
que faz com que a gente interprete aquilo. E é isso que eu estou fazendo, e eu espero que você perceba a diferença entre isso e eu querer solucionar o mundo com as minhas soluções, porque a minha visão é muito simplista e veste todos os casos. Porque depois de todo Kihon Tekini, vem um Keredomo, né? Ou seja, quando eu falo para você, olha, por padrão, por definição, de acordo com os protocolos, é isso daqui que tem que ser feito. Mas, dada a circunstância e dado o contexto, a gente pode abrir uma exceção. Então, não é sobre encontrar um emplastro, Brás Cubas, não é sobre encontrar um remédio que sirva para todas as doenças, não é encontrar uma crença que consiga dar um julgamento justo para todos os casos, mas estabelecer determinados valores e determinados padrões para que dentro de um padrão maior a gente consiga destrinchar aquele caso e falar, tá, nesse caso aqui realmente ele é diferente por esses motivos. Isso aprofunda ainda mais a nossa compreensão a respeito de pequenas coisas. E conhecendo esses padrões e essas pequenas especificidades, a gente quer virar ditador no mundo? Não. Mas é muito legal quando você fala, cara, eu entendo o Kihon do Fausto, só que eu tenho o meu. Então, sobre essas circunstâncias, eu entendo como ele agiria e respeito, mas eu ajo e sinto completamente diferente porque eu sou eu. Isso ajuda a gente a entender muito mais quem nós somos, o quanto nós somos diferentes, o quanto nós somos únicos, e o quanto a gente pode, mesmo assim, se entender e se respeitar. Eu acho que essa é a magia do debate. O Álvaro, ele termina essa conversa dizendo, eu espero que ele tenha entendido, e na verdade ele entendeu, que as perguntas elas foram feitas não para constranger, não para expor, não para fragilizar e não para combater. São questões que foram levantadas para aprofundar o debate, para que quem está escutando possa enxergar esses pensamentos de forma mais clara. Não só o pensamento dos dois, mas o próprio pensamento de forma clara. Então, se a minha exposição a respeito do que eu sinto em relação a determinadas coisas está fazendo com que vocês lentamente descubram como é que vocês pensam e o que vocês sentem em relação a determinadas coisas, esse canal vai ter valido mais do que a pena. A existência desse canal vai ter valido mais do que a pena. Acho que eu fui bem claro. Por hora é isso, e um grande abraço para vocês.